Tudo bom, William? Boa noite para você, Calçade, Léo. Cara, eu sinceramente, eu acho que praticamente não dava para ser melhor. Né? Pois é, né? Talvez desse para ser melhor se o Vizcarra não tivesse feito o primeiro tempo que fez, o goleiro boliviano que impediu 3 ou 4 gols na primeira etapa, porque não fossem essas defesas, o jogo poderia ter terminado 8-9-1 para o Brasil. Então, foi uma grande atuação. É claro que a Bolívia, todo mundo sabe da fragilidade da seleção boliviana, mas tantas vezes o Brasil já enfrentou seleções frágeis e não produziu o que produziu dessa vez, e com vários destaques individuais. Nós vamos falar desses destaques, um desejo de jogar e de continuar jogando. Isso foi legal. Exato, que tem muito a ver, claro, com o treinador também, e talvez tenha muito a ver com algo que ficou muito claro durante a semana. O quanto esses caras gostam do Fernando Diniz. A gente viu isso em campo hoje, hein? Então, e a gente viu isso, porque claro que o jogo de hoje era muito mais importante, de alguma maneira, para o Diniz do que para vários desses jogadores já acostumados a jogar com a seleção. Então, eu achei que foi, sinceramente, uma ótima estreia, mas a gente detalha aí durante o programa. Eu fiquei com essa impressão também, Blasi, que assim, tudo que a gente viu durante a semana de declarações, de sensações, de sentimentos e tudo, a gente acabou vendo, de certa forma, dentro do campo de hoje. O que você achou? Tudo bem? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Jean. Boa noite, Calçade. Daqui a pouco, Pedro Ivo com a gente também, né? Daqui a pouquinho. Eu acho o seguinte, a gente não precisa ficar repetindo toda hora a Bolívia, porque todo mundo sabe que a Bolívia é o adversário mais frágil, sim, que a Bolívia deve ser talvez a última ou penúltima colocada da eliminatória, senão a gente não só fica falando isso o programa inteiro, né? Dá para analisar o jogo. Dá para analisar o que a gente viu dentro de campo e dá para analisar que tipo de ideia vai ter o Fernando Diniz para a seleção brasileira. Então, em muitos momentos, a gente viu cenários semelhantes ao que a gente vê nos times dele. Por exemplo, muita gente na zona da bola. Então, por exemplo, tinha horas que você olhava ali para um lado do campo, tinha 6, 7 caras de amarelo ali para sobrecarregar um lado do campo. De repente, você abriu o outro. A jogada do primeiro gol, ela é uma jogada muito específica também do ponta que abre o campo, o lateral que trabalha por dentro. A jogada do primeiro gol é uma jogada que a gente vai ver muito também, né? Quando a gente tiver um lateral mais aberto e o outro fechando. E acho que o Danilo foi muito bem nisso aí. A presença do Neymar como o 10, e o Neymar hoje, o Neymar há algum tempo já é o 10, né? Já é o criador, sem deixar de ser um goleador importante, aliás, com uma marca histórica hoje. Mas me parece muito claro que ele vai ter essa função dentro da seleção brasileira. E acho que assim, só não é um 100% tudo legal, porque vamos ter que falar de Richarlison, né, das chances que perdeu, claro, de como ele reagiu a essa saída e reagiu mal, no sentido de emocionalmente, parece abalado, né, com essa cobrança, chorou no banco de reservas. Então, acho que a questão de quem vai ser o centroavante da seleção brasileira, se vai valer a pena insistir no Richarlison ou se vamos ter que buscar outras soluções, o que poderia ser, o que eu acho que em curto prazo vai ser, que é o Vitor Roque, está lá no Marrocos com a seleção olímpica. Então, acho que tem algumas interrogações a gente vai ter que levar adiante. Mas concordo com o Jean, assim, que é legal ver assim, os jogadores dentro de um modelo de jogo que os agrada e que isso faz com que eles joguem felizes e que todo mundo que joga feliz joga melhor, isso me pareceu muito claro. Calçado, será que é mais difícil fazer 5-1 na Bolívia ou 5-1 no River, hein? Bom, é mais difícil fazer no River. Mas não tem a menor dúvida. Boa noite. Mas o Brasil já teve problemas contra a seleção boliviana em outras épocas, então assim, também arrebentar com o adversário para dizer que não valeu nada, eu acho injusto com a seleção. Concordo. Claro que você tem momentos da seleção boliviana também melhores. Mas eu não fui para o jogo com muita expectativa assim, para acompanhar, porque eu acho que a gente nem deveria ter. Sim. No primeiro encontro, no comando do Diniz, treinamentos de terça a quinta, você fala, agora tem uma revolução e eu quero enxergar tudo. Aí a pretensão é maluca. Mas superou. Mas tem muita coisa. Superou. Tem muita coisa. Eu, por exemplo, pedi para o Data ESPN, Matheus Carreira me passa, é a maior posse de bola da seleção brasileira desde o Tite. A gente não foi para trás, pegamos do Tite para cá. Teve muito jogo contra a Bolívia, contra esses times todos. Sim. Então, para o início, eu acho que é um início bacana, porque dá confiança, torna o jogo agradável, isso dá para o jogador também uma esperança. A gente fala muito, tem que tomar muito cuidado, né, com os termos, mas o jogo que se adota hoje, era assim com a seleção, com o Tite, o jogo posicional, você está muito preocupado com o espaço.
né, como cobrir determinados espaços e os posicionamentos de cada jogador. Não é um jogo engessado, mas é um jogo que tem outro tipo de abordagem. O Diniz, ele não é assim, né? A bola, o jogador, são os espaços, mas não é um jogo que abandona. Você concentra o time num setor, a gente viu várias vezes, o time bem concentrado, e aí nesse espaço, com tamanha habilidade, fica muito fácil para jogar. E não é algo que eles precisam aprender, eles precisam desenvolver, porque eles saem do futebol europeu com outro jogo no corpo, na cabeça, e outra, que é esse jogo posicional. Veio para cá com o Diniz, é um jogo que tem um pouco mais de liberdade, não significa bagunça, desorganização, liberdade. Por exemplo, uma jogada que encaixou demais. O time agrupado do lado esquerdo, por força do Rodrigo, do Neymar que passa por ali, do lateral que sobe, que é o Lodi. No lado direito, você tem o Danilo, que é um jogador de meio de campo, mas tem o Rafinha aberto. Não é que o Rafinha largou tudo e veio para cá e não ficou ninguém. Então, o escape era o tempo todo do lado direito. O que teve de jogada do lado direito do Rafinha foi muito bem, né? Cruzando, criando situações de gol. Então, saber ocupar os espaços. Você junta muita gente no setor para jogar naquele espaço quando você tira o adversário das outras zonas do campo. Então, acho que isso pode ser desenvolvido, não é algo tão estranho e não é algo tão difícil com essa qualidade que tem. Duro é fazer isso com um jogador que você precisa melhorar. É muito mais fácil fazer com um jogador que já tem uma condição natural e só está precisando de aquela vontade mesmo, falar, pô, que gostoso é fazer isso aqui. Empurrãozinho. Um empurrãozinho. E dá para jogar futebol assim. Mas é o início, cara. Não é para se empolgar, não é para achar que não vai dar certo, mas como início, era início que todo mundo queria. Todo mundo queria. Quem está vendo, quem está no banco, quem está jogando. Não dá para ser melhor, e acho que não dava para ser melhor mesmo, a não ser que os gols do primeiro tempo tivessem saído, mas é muito dentro dessa linha. Assim, para esse jogo, para esse contexto, para esse momento, eu acho que não dava para ser melhor mesmo. O maior placar das eliminatórias. É isso, o maior placar das eliminatórias. No primeiro jogo, o adversário, como a gente já falou. Beleza, o adversário é fraco e tantas vezes o Brasil sofreu contra adversários fracos. Tantas vezes grandes times sofrem contra adversários fracos. E esse jogo que o Calçade acabou de explicar em linhas gerais, é um jogo que exige do jogador também. É uma questão de movimentação, um jogo que exige mais do jogador, vamos dizer, de antemão, do que talvez fosse exigido num jogo com o qual eles já estão acostumados. O jogo do Tite. E é o que eles estavam acostumados, é a base. Que não é nenhuma crítica, é só uma constatação. Exatamente. Então, assim, e a gente viu isso já muito rapidamente. Isso significa o quê? Claro que não significa ainda nada em relação ao futuro. Depois tem isso também, né? Assim como a gente fala, não vamos ficar falando da Bolívia o tempo todo, que a Bolívia é fraca e tal. Não vamos, eu espero que a gente não fale nesses 6, 7, agora não sei quantos jogos são de eliminatórias antes da suposta chegada do Carlo Ancelotti, são 6 jogos. Não vamos, depois de todo jogo, ficar discutindo o que vai ser, porque já tem esse papo, né? Mas vai ser toda hora isso. Não, mas agora. Mas assim, você não acha